bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom tudo. Turma de Direito do Trabalho 1, aula 24, tá? Vamos enterrar o plano 8, hoje é plano 8, que trata sobre férias, sobre 13º. Na verdade ficou faltando falar duas coisinhas a respeito de férias. E depois a gente já entra no assunto 13º, então essa aula é bem mais rapidinho, tá? A aula passada ela foi interrompida e, enfim, eu acabei não falando tudo sobre férias, apesar de ter tempo ainda, então ela tá um tempo menor, né? Mas eu continuo, pego o fio da meada. Eu terminei da aula passada falando do descumprimento do empregador, ou seja, se o empregador ele não concede as férias no período concessivo, ou seja, ele não dá ao empregado o descanso merecido das suas férias no período concessivo. Qual a consequência disso para o contrato de trabalho? Qual a consequência disso para o empregado? Então, gente, se o empregador não concede as férias no período concessivo, né, se o empregador não deixa o empregado gozar de suas férias, o que é que vai ter como consequência? Qual a consequência para o empregado nessa situação? Nessa situação, o empregado, tá? Nessa situação, o empregado vai ter direito a férias em dobro. Tá? Nessa situação aí, o empregado vai ter direito a férias em dobro. Olha, notem, não é o não pagamento ou o pagamento incompleto não, tá? O que o artigo 145 menciona é a concessão das férias fora do período concessivo, ou seja, é o gozo. Então, a preocupação do legislador não é que o empregado receba em parte, não. É que ele não descanse, ou seja, que ele passe o período de um ano, o outro ano seguinte e não descanse. Tá? Então, por isso que o legislador vai penalizar o empregador, determinando que ele faça um pagamento desse período. Pagou já um ou não pagou, paga os dois. Então, vai receber em dobro. Se já recebeu um, vai receber o outro. Certo? Beleza. Aí, ainda sobre férias, eu queria falar sobre um aspecto interessante, que é as férias, dois tipos de férias em especial, que geralmente caem em concurso. Primeiro são as férias dos empregados domésticos, se tem diferença em relação ao empregado comum, e as férias do professor, tá? As férias do professor. Começando com o doméstico, a Lei Complementar número 150 de 2015 disciplinou, a partir do artigo 17, as férias do empregado doméstico. O artigo 17, ela praticamente repete aquilo do empregado seletista comum. Ela diz que o empregado doméstico vai ter direito a 30 dias de férias anuais, né, após o período de trabalho de 12 meses. Então, é a mesma coisa, né? Ou seja, o empregado doméstico vai ter 30 dias de férias anuais após o período de trabalho de 12 meses, que a gente já estudou aqui, que se chama período aquisitivo. Então, depois desse período de 12 meses, depois do período aquisitivo, o empregado doméstico tem direito a férias anuais de 30 dias, certo? 30 dias. Quem escolhe, Tiago? A mesma coisa. Tá? Durante o período concessivo, ou seja, durante os próximos 12 meses, que representa o período concessivo, quem vai escolher é o empregador. Então vai ficar a critério do empregador a escolha para o período de férias, certo? Vai ficar a critério do empregador a escolha para o período de férias. Então o empregador vai escolher o período que melhor lhe aprouver, certo? O empregador vai escolher dentro desse período de 12 meses. A lei complementar nada fala sobre a duração de férias do empregado doméstico. Então o TST já se manifestou dizendo que a ausência injustificada do doméstico não pode ser descontada diretamente nas suas férias. Ele vai ter como penalidade a perda daquele dia ou do repouso semanal também, se for o caso. Mas nada fala, por exemplo, vai faltar 5 vezes, 6 vezes, vai ter diminuído, vai gozar 30, 24, aquela tabelinha não vai existir para o empregado doméstico. Certo? Então, infelizmente, não tem. Sobre o doméstico, a gente também tem outra curiosidade, que é o seguinte: as férias do doméstico só podem ser divididas em 2 períodos. As férias do doméstico só poderão ser divididas em 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14. Então tá fácil, né? Então 14 e 16, no mínimo, ou 16 e 14, ou 15 e 15, certo? Então só pode ser dividido em uma única vez, em 2 períodos. Né? Não é diferente lá do outro, que pode ser dividido em 3 períodos, um menor do que 14, um não menor do que 14 e os outros 2 não inferiores a 5. Diferente, isso acontece lá para o empregado seletista comum, o empregado urbano, rural, mas seletista comum. Aqui, para o doméstico, não. Para o doméstico, a gente só pode dividir o período de férias do doméstico 2 vezes, tá? Ou seja, em 2 períodos.
um deles não podendo ser inferior a 14, então vai ser óbvio. Se um for 14, o outro vai ser 16. Se um for 15, o outro é 15. Se um for 16, o outro é 14. Tranquilo. Outra coisa que chama atenção também na lei complementar é que o doméstico ele pode converter, tá, um terço das suas férias em pecúnia, ou seja, aquele tal do abono pecuniário, e aí ele vai receber a título dessa conversão o valor das suas férias completo, dos 30 dias, mais um terço constitucional, que é devido a um terço constitucional, e o valor da venda, que no caso do máximo 10 dias. Então ele pode vender até o terço, ou seja, até 10 dias o empregado doméstico pode vender. A exemplo do empregado lá comum, na verdade do empregado comum é um pouco diferente, porque é dos dias que ele teria direito de férias. Então se ele tem direito a 24, ele pode vender 8, se ele tem direito a 18, ele pode vender 6, e por aí vai. Tá? Aqui não, aqui como ele só tem 30, porque não há nenhuma penalização para falta injustificada, vão ser os 30 dias mesmo, então ele pode vender um terço, no caso ele pode vender 10 dias, o empregado doméstico. Outra coisa curiosa que a gente tem ainda com relação ao empregado doméstico, outra coisa curiosa é que enquanto lá o empregado comum ele pode requisitar ou solicitar esse abono em 15 dias, o doméstico tem que solicitar esse abono em 30 dias antes do fim do período aquisitivo, para preparar o empregador doméstico. A ideia aqui é que a gente não está tratando de uma empresa que tem a condição, capital de giro, que de uma hora para outra pode comprar aquilo ali, tá? Então, depende da vontade do empregado nas duas situações, tanto do empregado comum como do doméstico, mas lá no comum ele tem que avisar com antecedência de 15 dias. Aqui não, a antecedência maior é de 30, né? Porque estamos partindo do princípio que estamos lidando com pessoas físicas, né? Se a gente está lidando com pessoa física, nem sempre ele vai ter aquela condição ou vai ter que esperar mais um prazo para conseguir o valor do abono, né? Ou seja, da venda das férias do doméstico ou pelo doméstico. Outra coisa, tá? Outra coisa e bem curiosa, assim, bem peculiar, é que o artigo 17, parágrafo 5º, 17, parágrafo 5º, da Lei Complementar número 150/2015, ele fala que um empregado doméstico, ele pode, gente, permanecer nas dependências do local de trabalho durante as férias. Ou seja, o empregado doméstico pode permanecer na residência onde ele trabalha durante as férias, sem prejuízo de ter o gozo dessas férias prejudicado. Olha lá que interessante, né? Quer dizer, você tem um caseiro, tal, que é empregado doméstico, mas ele pode estar de férias e ficar ali permanecendo. Porque às vezes o doméstico reside naquela residência, né? Às vezes ali é a sua residência principal. Então ele está de férias, contrata outra pessoa, diarista que for, ele fica residindo ali e de forma isolada como mais uma pessoa naquela residência, né? Então não há nenhuma ilicitude quanto à permanência do doméstico aí durante as suas férias no meio ambiente de trabalho. O que não pode ocorrer é a convocação, tá, gente? O que não pode ocorrer é a convocação, tá? Porque a convocação aí seria considerado como uma não concessão das férias para o empregado doméstico, resultando no pagamento dessas férias em dobro. Tá? Então, o que não pode ocorrer é a convocação do doméstico. Ficar durante a residência, durante as férias, durante aquele período, ele pode ficar, sem problema nenhum. Mais uma coisinha, não. Então, sobre doméstico é isso. Pega lá a Lei Complementar número 150/2015, artigo 17. O artigo 17 trata todo aí das férias do empregado doméstico. Eu queria falar também sobre uma categoria em especial, que são os professores. Na verdade, é bem rápido isso aí, né? O professor empregado, entendeu, gente? Aquele professor que é empregado. Veja, aquele professor que tem carteira de trabalho assinada, é seletista e tal. Esse professor, ele é comum, gente, é um empregado que nem o outro, ou seja, ele tem 30 dias de férias, tá? Ele tem 30 dias de férias, comum, igual a todo outro, tá? Agora, a gente não pode confundir, são os 30 dias de férias do professor com o recesso escolar. Tá? A gente não pode confundir os 30 dias de férias do professor com o recesso escolar. Ou seja, aquele recesso que acontece, geralmente, aquele recesso que acontece de dezembro a janeiro. Tá? Um mês aí de recesso, chamado recesso escolar, não é férias. Tá? Não é férias. As férias dos professores são em julho. Junho e julho. Né? Eu não sei agora, nessa época da pandemia, como é que vai ocorrer. Mas as férias deles são em junho e julho. Então, não é férias. Então ele vai receber a remuneração em um terço a mais em junho e julho.
Lá no final de ano, para janeiro, não há que se falar em férias, porque não é férias, certo? Lá não é férias, lá é recesso escolar, é diferente, tá? Ah, professor, o que é que pode ocorrer e o que não pode no recesso escolar? O professor pode ir até a faculdade, a escola, sei o que pode? Pode. Ele pode ir, pode participar de atividades, né, complementares, pode participar de reuniões, pode participar de planejamento. Agora, em junho, julho, não pode ser convocado porque está de férias, certo? Agora, em janeiro, né, dezembro, janeiro, lá, o recesso escolar, o professor pode ser convocado, sim. Ele está recebendo, né, gente? Quem está parado é a escola, a instituição de ensino. Agora, ele está recebendo. Então, ele pode ser convocado, né? Participar de reuniões de planejamento, estruturamento, de gestão e tal, não sei o quê, de cursos. Ele pode fazer isso nessa época, tá? Então, não há óbice quanto a isso. Então, dezembro e janeiro, recesso escolar. Junho, julho, férias, certo? Eu falo junho e julho, mas é um mês só, no meio do ano. E no final do ano, o recesso escolar geralmente bate até um pouquinho mais de um mês ou um mês. Tá bom? Então, férias a gente, esgotou. Vamos ver agora um assunto não menos importante, mas mais fácil, mais mensurável, que é o 13º salário, também conhecido como a gratificação natalina, tá? O 13º salário, ou a gratificação natalina, ela foi instituída em 1962 pela Lei 4.090, tá? A 4.090, ela regulamentou o pagamento desse 13º salário, tá? E, segundo essa própria lei, esse valor, que é um plus, né, para o empregado, né, esse 13º salário, ele deve ser pago até o dia 20 de novembro. Tá? Esse 13º salário deve ser pago, até o dia 20 de dezembro, é o prazo final para o pagamento desse 13º salário. E ele corresponde, gente, ao salário imediatamente anterior, ou seja, uma nova remuneração do mês passado. Tá? Do mês anterior a dezembro. Por exemplo, se é o mês de dezembro, é o 13º salário do mês de dezembro. Tá? Então, tem o mês de novembro, é o 13º salário do mês de novembro. Então, é exatamente do mês anterior, ou seja, não tem nada a ver com a média do ano, não. Tá? Não. É aquilo ali que ele está recebendo, um salário que ele recebeu ali do mês anterior, diferente das férias. Né? Diferente das férias. E deve ser incluída a remuneração, tá, gente? 13º salário vai ser incluída a remuneração, ou seja, o empregado que receber adicionais de salubridade, adicional noturno, periculosidade, complemento salarial, o que for, isso vai entrar no cálculo do 13º salário, certo? Inclusive entra no 13º salário o cálculo do FGTS, né? O FGTS são 12 depósitos mais o 13º salário que o empregador tem que fazer, certo? Ou seja, sobre a remuneração do 13º salário, ele vai ter incidência do FGTS. Tá? E sobre o pagamento do décimo, a gente vai ter a remuneração paga no mês ao empregado. Então, o empregado receber, né, teoricamente, receberia duas remunerações. Não vai coincidir, mas, por exemplo, 13º salário de dezembro, o salário de dezembro. Só que o salário de dezembro ele só recebe até o dia 5 de janeiro. Então, às vezes não bate, né? Às vezes não bate. O artigo 2º diz que entre os meses de fevereiro e novembro, a parte empregadora, o empregador, né, a seu bel prazer, né, o seu empregador, mas entre fevereiro e novembro, ele pode pagar uma parcela desse 13º salário, pode dividir esse 13º salário, não necessariamente ser 50%, mas uma parte, ou seja, um adiantamento desse 13º salário. Não há obrigatoriedade, tá? Que seja necessariamente aquilo ali. A lei fala em metade do salário do mês anterior, mas isso pode apresentar um valor inferior ao final, né? Então ele pode adiantar aí a metade desse 13º salário entre os meses de fevereiro a novembro. E o restante ele vai pagar até o dia 20 de dezembro, certo? Então fevereiro a novembro metade e o restante do dia 20 de novembro até o dia do dia 1º de dezembro até o dia 20 de dezembro, ele pode pagar, então, para o limite, ele não pode passar dessa data. A gente tem também, no parágrafo 2º desse mesmo artigo, uma condição, ou seja, que o empregado ele pode pedir o adiantamento do 13º salário quando ele entrar de férias, tá? E aí vai depender da condição do pagamento do empregador, tá? Então, se ele quiser receber junto com as suas férias o 13º salário, ele vai ter que requerer isso em janeiro. O empregador se prepara e quando conceder as férias, paga o 13º salário do empregado. É direito dele
é complicado dizer que é um direito dele, certo? É direito dele, do empregado, tá? Porque o parágrafo 1º diz que o empregador ele não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os empregados, ou seja, aquela repartição que pode ocorrer de fevereiro a novembro. O parágrafo 1º diz que o empregador ele não é obrigado a pagar esse adiantamento do 13º salário a todos os empregados de uma vez só. Ele pode dividir, é claro, para até desonerar um pouco a folha de pagamento da empresa. Então ele pode dividir. Agora, dizer que é direito do empregado pedir esse adiantamento, eu acho que é forçar um pouco a barra, tá? Eu acho que é forçar um pouco a barra, então por isso que é bom a gente, né, amenizar um pouco isso aí, e acho que através de acordo entre eles dois, ou seja, o empregado pede em janeiro, ele deve solicitar em janeiro, né, o empregador vai ver a sua condição, quando conceder as férias, lhe adiantar o 13º salário. E por fim, o artigo 3º diz que quando houver extinção do contrato de trabalho, quebrado antes desses meses limite, o empregado vai receber tantos meses trabalhados dividido por 12, ou seja, 3 dozeavos, 4 dozeavos. Se trabalhou até março, 3 dozeavos de 13º salário. Se trabalhou até abril, 4 dozeavos. Lembrando também que tem a integração do aviso prévio, mas não é um assunto mesmo para a gente entrar agora, lá no Direito do Trabalho 2, mas que vai acrescentar 1 ou 2 ou alguns meses aí, a depender do tempo de trabalho de serviço, né, e do aviso prévio proporcional que o empregado tenha direito. Aí isso vai influenciar no cálculo desse 13º salário proporcional. Então, o que a gente tem que, por hora, né, saber que o 13º salário tem um prazo final para ser pago até o dia 20 de dezembro do mês, certo? E equivale à remuneração daquele mês. Sabemos também que o 13º salário pode ser dividido, certo? Metade pode ser paga de fevereiro a novembro e a outra metade, respeitando lá o dia 20 de dezembro. Sabemos também que o empregador não é obrigado a pagar todos os empregados de uma vez só essa divisão. Ele pode ir pagando escalonadamente, tá? E que o empregado que quiser receber o 13º salário junto com as suas férias deve requerer no mês de janeiro ao empregador. Tá? Requerendo no mês de janeiro o empregado pode aí receber suas férias junto com o 13º salário. Havendo extinção do contrato de trabalho no meio do ano, no fim ou tal, o empregado vai receber o número de meses trabalhados dividido por 12. Se ele trabalhou mais de 15 dias em um mês, esse mais de 15 dias vai ser levado em consideração. Por exemplo, o empregado trabalhou até o dia 20 de setembro. Então ele vai receber quantos? 9, são 9 meses, 12 avos de 13º salário. Agora, se ele trabalhou até o dia 12 de outubro, ele vai receber 9 dozeavos de 13º salário. Por quê, Tiago? Porque não trabalhou mais do que 15 dias. Se trabalhar mais do que 15 dias, leve em consideração o mês todo. Se trabalhar menos de 15 dias, não leve em consideração o mês todo, recebe só até o mês anterior. Beleza? Então, tá visto aí, plano 8, boa sorte, certo, gente? O assunto da matéria de Direito do Trabalho 1 acabou, pelo menos por hora. A gente ainda tem um assuntozinho, mas eu vou gravar para o Direito do Trabalho 2, eu acabo gravando lá, ou então eu acho que eu vou aproveitar e já deixar ele gravadozinho aqui, né? Mais adiante, depois que passar nessa época de provas e tal. Vou gravar, que é de segurança e saúde do trabalhador e tal. E aí quem está assistindo as aulinhas do canal, pega esse último e aí já emenda com o Direito do Trabalho 2. Né? Que aí começa com suspensão do contrato de trabalho e tal, aviso prévio, FGTS, direito coletivo, e vê todo, ou pelo menos a maior parte do conteúdo da matéria Direito do Trabalho. Prescrição, decadência, tudo lá no Direito do Trabalho 2. Tá? No canal as aulas tem lá, se referindo à matéria e ao assunto. E a descrição do que vocês podem encontrar em cada uma dessas aulas. Beleza? Abraço, valeu, gente!